Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da metodologia do culto. Nós entramos nesse último capítulo, trazendo o agir de Deus. Nós estamos falando de liberdade, a nossa liberdade para com Deus. Nós estamos falando mais a respeito dessa nossa liberdade para com Deus. Depois nós vamos falar da liberdade de Deus para operar, mas nós estamos falando dessa liberdade. Eu falei para essa liberdade ser plena, absoluta. Essa liberdade já foi dada, ninguém vai conquistar a liberdade, ninguém vai fazer nada para ser livre. É entendimento. Paulo disse isso em Efésios no capítulo 1, que a graça ela é derramada por entendimento. Quanto mais você entende, mais você usufrui a graça de Deus sobre a tua vida. E nós estamos falando então desses princípios para que tenhamos essa liberdade, na plenitude, essa liberdade de filhos. Eu comecei falando de estar em Cristo, de entender a obra de Cristo na cruz, de também entender a obra do Espírito Santo, de confiança. E agora nós vamos falar a respeito do perdão divino. Algo muito importante para nós, a gente entender que nós temos a natureza de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Cristo. Essa natureza, ela é a natureza do acerto, essa é a natureza da santidade, é a natureza de querer fazer o certo. E nós temos essa natureza. No entanto, por nós estarmos ainda num corpo que tem problemas, um corpo que é tendido ao pecado, nenhum bem habita no nosso corpo, e nós temos dificuldades ainda de entender as coisas do Espírito, nós às vezes cometemos erros, falhas, pecados, transgressões. Nós não vivemos para cometer erros, falhas e transgressões. Nós não temos mais esse apontamento dentro de nós de errar. Acabou esse apontamento dentro de nós. Nós fomos lavados pela palavra, nós recebemos essa força do Espírito Santo. Todavia nós temos ainda esse problema de, às vezes, entrarmos ou estarmos na carne e praticarmos algumas obras da carne e ficarmos muito mal com isso, por algum motivo, praticar as obras da carne. Veja que o novo nascimento, o que é nascido de Deus, ele não quer viver no erro. Absolutamente ele quer viver no erro. Ao contrário, ele quer viver no acerto. Ou seja, muitas pessoas elas acreditam no perdão de Deus e elas pensam assim: eu vou viver errando porque Deus vai viver me perdoando. Mas essa não é a natureza do Espírito em nós. Nós não temos essa natureza de sabermos que Deus perdoa e por sabermos nós vamos cometer vários erros. Você entende? A pessoa descobre, por exemplo, então agora eu descobri que se eu cometer pecados eu serei perdoado, então eu vou pecar porque eu vou ser perdoado mesmo. Ninguém que é nascido de novo tem essa mente, porque Paulo diz em 2 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não pensa assim, não há o pensamento. Bom, então é esse extremo, o extremo de querer fazer o erro porque vai buscar o perdão de Deus. Aí tem esse extremo, e esse extremo não procede da natureza que nós recebemos. Nós recebemos a natureza da santificação, porque sem santificação a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue tocar em Deus, a gente não consegue viver para Deus sem santidade. Então a gente recebeu essa natureza para poder viver Deus na sua essência, certo? Você vê que não é algo que nós nos esforçamos, nós recebemos a vontade de agradar a Deus. Todo cristão nascido de novo, ele tem um desejo de satisfazer e agradar a Deus. Existe um outro extremo, que é o extremo de pessoas que não aceitam o perdão. Elas acham que aquilo que elas fizeram é tão grande que elas não merecem ser perdoadas. E elas então ficam
bloqueadas assim na sua mente, no seu entendimento, e não conseguem se achegar a Deus com liberdade, porque elas vivem debaixo de condenação, elas vivem debaixo de culpa. Elas podem ter cometido um erro há um ano atrás, mas a culpa está ali ainda e a condenação está ali. E quando existe culpa e condenação, as pessoas não conseguem ter liberdade com Deus, porque essa condenação é algo que mata, certo? Já é a própria morte a condenação. Veja que quando a mulher adúltera chegou e Jesus disse: cadê teus acusadores no fim de tudo? A mulher disse: foram embora, vai, nem eu te condeno, não peques mais. Jesus tirou a condenação dela, porque o que Satanás quer é que nós fiquemos debaixo de condenação, que nós fiquemos sentindo culpas. E quando nós vivemos essa vida de sentir culpas e nos sentir condenados, nós estamos nos privando da graça de Deus, e nós estamos dizendo com isso que nós não cremos. Quero repetir para você: quando você continua com a culpa e com a condenação, e você não se sente digno do perdão de Deus, você está dizendo com isso, você está revelando com isso, que você não acredita que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, e que o sangue de Jesus tem poder para purificar todos os pecados. Essa é a verdade. Você não está valorizando o que Cristo fez por você, porque quando Cristo chamou, Ele sabia que você iria fazer o que você fez, mesmo assim te chamou, porque o sangue dele cobre os seus pecados, cobre as suas iniquidades. Quando você é orgulhoso demais e você não aceita o perdão, você não aceita o perdão de Deus, você está dizendo que Jesus morreu em vão, porque Ele morreu para Deus perdoar você, para Deus te purificar, mesmo que você é um pecador. Deus não levou em conta os nossos pecados e por isso enviou Jesus, porque Deus, se fosse levar em conta os nossos pecados, Ele não enviaria o seu Filho, certo? Nós precisamos, portanto, ser humildes e aceitar o perdão de Deus. Há muitas pessoas que querem ficar se flagelando, há muitas pessoas que querem ficar se condenando, se martirizando, sofrendo, porque elas querem pagar para serem perdoadas. Mas o perdão de Deus é pela graça, não há nada que possamos fazer que possa pagar algo tão poderoso, porque Jesus já pagou o nosso perdão, e Ele pagou com vida para tirar a nossa condenação, porque o salário do pecado é a morte. Jesus recebeu esse salário no nosso lugar. Então isso fica muito claro para nós, que quando uma pessoa não consegue aceitar o perdão de Deus, não consegue sentir o perdão de Deus, é porque ela não é humilde o suficiente para aceitar. Porque para você aceitar a graça, uma coisa que é de graça, você tem que ser humilde. Por isso que os soberbos não conseguem entender, porque eles querem fazer alguma coisa para pagar Deus, mas só os humildes conseguem entender que as coisas de Deus são gratuitas, e o perdão é uma dádiva divina que procede do amor ágape proveniente de Deus. Então veja que nós não podemos ser como Judas, porque Judas ele não se sentia, ele se sentiu remorçado, ele sentiu um remorso, e ele infelizmente não foi humilde o suficiente para esperar Cristo, não foi humilde o suficiente para se manter vivo, não foi humilde o suficiente para receber o perdão, e ele se matou porque o que ele fez dentro dele só havia uma maneira dele sofrer, tirando a própria vida, ou seja, faltou humildade para ele. Ele foi o soberbo e ele quis a justiça dele. Bom, eu vou pagar o que eu fiz, eu vou me penalizar por aquilo que eu fiz, eu vou me matar. Judas fez isso, mas Pedro chorou 3 dias amargamente, porque Pedro, ainda que era turrão, mas ele foi humilde para aceitar o perdão de Deus. Nós não podemos cair nos extremos. Há pessoas que estão pedindo perdão para Deus todo dia dos pecados que elas cometeram. Nós não devemos pedir várias vezes
perdão por um pecado que nós cometemos. Isso é incredulidade, isso é dúvida, isso é falta de fé. Porque Deus não precisa ouvir várias vezes uma coisa da nossa boca para nos perdoar. Deus nos perdoa, porque o Filho dele providenciou. Foi Jesus quem providenciou esse perdão. Quando nós então acessamos o perdão, ele é acessível, porque Jesus fez ser acessível por nós, certo? Então nós temos que nos libertar dos pesos, das culpas. Dos seus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Então Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Nós não temos que ficar nos lembrando das coisas que nós fizemos, porque quando as pessoas vêm para o culto presas no passado, presas nos pecados, presas nos erros, elas não conseguem ter liberdade diante de Deus, porque elas mesmas se prendem. Não é o diabo, não é Deus, é o entendimento errado delas, que não estão crendo no perdão, no sangue de Jesus. Então veja, diz assim a Bíblia: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, Cristo seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue nos purifica de todo pecado. Veja, o sangue nos purifica. Então fique claro para você essa verdade, que Deus perdoa para nós termos a liberdade. Você não pode chegar diante de Deus com condenação, porque a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há. A condenação foi sobre Cristo. Não há condenação sobre nós. Nós podemos nos achegar com confiança. Então isso vai fazer toda a diferença na nossa vida de oração, na nossa vida diária, na nossa família, na nossa comunhão com Deus, no nosso ministério, no nosso trabalho diante de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Nós recebermos o perdão divino. Algumas pessoas estão presas dizendo: está acontecendo isso na minha vida por causa do meu erro, do meu pecado, eu tenho que sofrer. Você tem que repreender isso, porque Deus te perdoou. Em Cristo você foi perdoado. Você está em Cristo e você foi perdoado, porque em Cristo não há pecado. Então você foi perdoado para estar com Ele, porque você não conseguiria estar com Ele se Deus não tivesse perdoado o seu pecado. Então você está livre para a glória de Deus, livre de qualquer condenação do diabo, dos homens, ou as piores que existem são a que nós mesmos empregamos sobre a nossa vida. Se liberte pela palavra do Senhor. Bom, essa liberdade passa também pela fé, porque além de nós termos a consciência de que nós estamos em Cristo, a consciência da obra da cruz, que é tremenda, entra no perdão também, né? A obra do Espírito Santo quer nos convencer disso também, a confiança, entender a respeito do perdão de Deus. A fé é de suma importância, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé, gente, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não ouvem a palavra na pregação, e elas dizem ter fé, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, só existe uma fé que é válida diante de Deus: a fé que funciona, a fé que nasce, que é gerada quando eu escuto a palavra ou quando eu leio a palavra. Se você tem uma fé que não procede dos ensinamentos bíblicos, essa fé é do mundo, essa fé não vale, essa fé é do mundo. É por isso que tem um monte de gente dizendo assim: olha, eu tenho muita fé, mas é fé em si mesmo, é a fé que o mundo ensina, não é a fé do Espírito, porque a fé do Espírito só vem, vou repetir, a fé do Espírito só vem quando você ouve a palavra de Deus, certo? Então essa fé bíblica é a fé em Jesus Cristo. A sua fé, veja que Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé, que é certeza e convicção, ela tem que estar direcionada, olhando, focando a Jesus, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, o
que Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou. A nossa fé não deve estar direcionada para nós na hora do culto, porque senão nós vamos, uma hora estar cheio de fé, porque nós estamos fazendo tudo o que acho que estamos certo. De repente a nossa fé vai estar oscilando, mas a fé da palavra nunca oscila. Então você ter fé de que Deus está em você, você ter fé de que você está em Cristo, que o Espírito está em você, ter fé de que Jesus morreu por você, não foi pela humanidade não, é pessoal, por você. Ou você ter fé no perdão de Deus, você ter fé que o nome de Jesus tem todo o poder, você ter fé na palavra, nas escrituras, que aquilo que Deus diz é aquilo que Deus diz mesmo, sem rodeios, sem interpretações teológicas humanas. Ou essa fé vai te trazer liberdade, porque se você não estiver sentindo nada, você não estiver se emocionando, você não estiver com absolutamente nada, mas você está com essa fé, você está com certeza. Fé e sentimento não combinam, fé e emoção não combinam. A fé é certeza dentro de você, é certeza, é convicção dentro de você, certo? Então essa fé vai te trazer a liberdade. E, por fim, em sétimo lugar, para a nossa liberdade, para com Deus ser plena, além dessa fé bíblica que vem pela palavra, a gente crê na palavra em Jesus, nós precisamos entender da nossa liberdade no Espírito, de viver no Espírito. Paulo disse: viva no Espírito, ande no Espírito, Gálatas 5:25. E esse assunto ele é muito importante, porque viver no Espírito significa entender que é viver na realidade da nova criação, é viver na realidade do que Cristo fez você ser. Isso é viver no Espírito, você viver com consciência. Viver no Espírito é você viver com consciência de Cristo em você, não com consciência de si próprio, não com consciência dos seus problemas, não com consciência dos seus tormentos, não com consciência do mundo, mas com consciência de Cristo. De Cristo está em você, te preenchendo em todas as áreas, em todos os setores, em todos os aspectos. Cristo está, você está vivendo no Espírito na sua vida financeira, você está vivendo no Espírito na sua vida emocional, você está vivendo no Espírito na sua saúde, você está vivendo no Espírito na sociedade. Então essa liberdade de crer e saber que você está no Espírito faz toda a diferença. Você chegar no culto e você disser: eu já estou no Espírito, eu já estou, porque eu já tenho a consciência de Cristo aqui para cultuar a Deus, eu tenho a consciência que Cristo está no culto, eu tenho consciência que Cristo está operando em todos os setores aqui, eu tenho consciência que Cristo está em todo mundo aqui, eu tenho consciência que Cristo vai se manifestar de maneira plena, absoluta hoje aqui. Então esses princípios vão nos levar, tem muitos outros, eu escolhi esses 7, porque esses 7 creio, dentro da minha visão, ser de maior importância para que possamos ter a liberdade de filhos, para poder galgar e alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, para podermos avançar no ministério, no nosso chamamento, na nossa vida em todos os sentidos. Nós precisamos ter esses princípios bem estabelecidos, em que nem homens, nem demônios consigam tirar isso de você. Ah, você não está em Cristo, mas é tão forte em você que não importa quem falou, isso não abalou você. Ah, mas Jesus morreu, mas não quer dizer isso, que foi substituição, não é tudo isso. É tão forte em você que não significa nada o que falou e quem falou, quem quer que seja que falou. Foi um pastor que falou, foi um amigo seu que falou. Ah, o Espírito Santo não está em você não. Tem que ser tão verdadeiro isso em você, essa verdade, que a opinião de alguém, de alguma pessoa, seja o teu melhor amigo, seja o teu pastor, diga: o Espírito não está em você. A certeza, a plenitude da certeza em você é tão absoluta que não importa o que ele falou e quem quer que falou. Essas coisas têm que fazer sentido para nós.
Essas coisas têm que estar enraizadas em nós. Essas coisas não podem ser negociáveis. Você não pode negociar isso. Se você estiver negociando, isso você está negociando com a religião ou com o mundo. Se você negociar com a religião com o mundo, ou com os dois, você estará perdendo a sua liberdade diante de Deus. Você estará perdendo o melhor dessa terra. Você estará se privando, absolutamente se privando, em todos os sentidos da tua vida. Você estará se privando da graça de Deus. Então, você possa ter essa liberdade em Cristo, para a glória do Senhor.